Fala pessoal do sexto ano, vamos para mais uma aula de matemática com o professor Adson Sinício, beleza? Chama todo mundo e preste bastante atenção nessa aula. Você lembra que a gente viu, até mesmo foi eu que dei essa aula sobre balança, a gente viu comparação de pesos, até a gente viu um racha-cuca de balança quebrada? Então, iremos dar continuidade neste tema, agora usando também esse conceito de balança, mas introduzindo a ideia da equação, assim, para a gente ver a comparação da igualdade, numa equaçãozinha de matemática, beleza? Se liga aí na tela de vocês. Então veja esta balança. Veja que tem 6 mais um número escondido, uma balança 13. A gente viu que quando está assim é porque está em equilíbrio. Veja essa agora. 17, 2 vezes um númerozinho mais 5. E a outra, 8 menos um númerozinho 2. O que isso quer dizer? Este número que está faltando, a gente coloca uma incógnitazinha, uma letra que a gente não sabe. Então a gente vai colocar, ó. E também na balança tem a igualdade. Então essa aqui, a primeira parte do lado esquerdo é igual a 13. A primeira parte, ó, 17, é igual à segunda. 8 menos um númerozinho é igual a 2. Esse espaço são os números que eu não sei. 6. Falta quanto para chegar em 13? Ah, eu não sei. Bota uma letra. 17 é igual a 2 vezes quanto mais 5 para chegar em 17? Eu não sei. Coloco uma letra. 8 menos quanto chega em 2? É igual a 2. Eu não sei. Coloco uma letra. Eu coloquei letras diferentes para que você entenda que letras diferentes, números diferentes. Beleza? Voltando aí na tela. Essa primeira informação, a primeira balança, a gente pode fazer o seguinte, ó. 6 mais 5 igual a 13. A segunda, 17 é igual a 12. Nesse caso, 17 é igual a 2y mais 5. E a terceira, 8 menos e igual a 2. Beleza? Voltando aqui. Isso aí é de boa, tranquilo, sem aperreio, sem estresse. Agora iremos pegar essa informaçãozinha, a última informação, e resolver. Se liga aí. X mais, nesse caso é 6 mais x igual a 13. Como é que se resolve? Veja aqui. Primeiro, escolher um lado para a letra, que nesse caso é a incógnita. Segundo, deixar todas as letras incógnitas no mesmo lado da igualdade. E o terceiro, organizar. Quem tem letra de um lado, quem tem letra, lado escolhido. Quem não tem, do outro lado. Então, veja, voltando aqui, você tem que fazer isso. Veja que na igualdade tem dois lados. O primeiro lado, nesse caso, o lado esquerdo e o lado direito. Na TV dá uma complicação entre o lado esquerdo e direito. Então, ó, primeiro você escolhe um lado, ou direito ou esquerdo. Beleza? Então, ó, escolhi um lado. Geralmente a gente escolhe o lado esquerdo. A gente geralmente escolhe o lado esquerdo para isolar. Ah, escolhi. O que é que eu vou fazer? Letra do lado que eu escolhi, nesse caso, lado esquerdo, número do outro lado. Ah, eu escolhi o lado direito. Então, lado direito a letra. Quem não tem letra, você pode dizer, e o número do lado da letra? Também passa, porque faz parte da letra. Então, os números com letra de um lado, os números que não tem letra do outro. Beleza? Se liga aí na tela. Então, 6 mais x igual a 13. O 6 está no lado que eu não quero, que eu quero deixar o x aí no lado esquerdo. Então, eu vou pegar esse 6 e trocar de lado. Então, ó, pego esse 6 e troco do outro lado. Menos 6. Veja aqui, voltando. A gente viu na aula, na balança, que quando eu tiro de um lado, eu tiro do outro. Neste exemplo é 6 mais x igual a 13. Eu tenho que tirar o 6. Então fica 6 menos 6 mais x igual a 13 menos 6. Mas como você já entendeu isso, eu já considero o seguinte. Pego o 6, já passo com o sinal contrário. Então, ó, 6 passando negativo, menos 6. Beleza? Então, quando eu passo de um lado para o outro, eu mudo o sinal. Se for mais, passa menos. Se for menos, passa mais. Isso porque quando eu tiro de um lado, tem que tirar do outro. Pelo princípio da igualdade. Então, tiro de um lado, tiro do outro. Você entendeu? Então, quando eu passo de um lado, eu passo mudando o sinal. Mais, passa menos. Menos, passa mais.
vezes passa dividindo, dividindo passa vezes. Beleza? Voltando aí para a tela. Veja aqui, esse mais eu posso desconsiderar, porque ele fica positivo. Ó. X é igual a 13 menos 6. Quanto é 13 menos 6? 7. Então, ó, o x ó, tem o valor de 7. Veja aqui, 6 mais 7 não é 13? 13 mais 13 é igual a 13. Então, veja que na balança fica tudo igual em equilíbrio. O número que estava faltando ali para chegar em 13 é o 7. Beleza? Voltando aí para a tela de vocês. Agora iremos ver o segundo exemplo da balança. Resolvendo do mesmo que a gente acabou de ver. Agora com detalhe. De vez de a gente colocar no lado esquerdo, vamos usar a incógnita no lado direito. Observe aí na tela de vocês. 17 é igual a 12. Nesse caso, 17 é igual a 2y mais 5. Então eu vou deixar o y desse lado. O que é que eu vou fazer com o 5? Passar para o outro lado. Então veja que o sinal do 5 é positivo. Quando ele passa para o outro lado, ele vai passar negativo. Beleza? Mas observe aí que existe um espaço, né? Por quê? Porque eu preciso colocar um sinal. O 17, ele é positivo ou negativo? Ah, o 17 é positivo. Como tem um número antes dele, eu preciso colocar o sinal de mais. Então fica menos 5 mais 17 é igual a 2y. Beleza? E 17 menos 5 dá quanto? Opa, dá 12, né? Veja aí na tela. 12. Está multiplicando, vai passar como? Opa, 2 vai passar dividindo. Ou então você faz 2y. Isso é multiplicação. 2 vezes que número dá 12? Para isso, a gente pega o 2, passa dividindo. Nesse formato, ó. Multiplicando com isso, ó, dividimos. Quando a gente passa, passa dividindo. Então, multiplicando com isso, nós dividimos. 2 passa dividindo. 12 dividido por 2 dá 6. Então, y é igual a 6. Beleza? Voltando aqui. Não importa o lado que você escolheu. Se você escolheu o lado esquerdo, tudo que não tiver incógnita passa para o outro lado, mudando de sinal. Resolve tranquilo. Depois vai ficar o valor da incógnita e o número. Se essa incógnita tiver númerozinho, você passa esse número dividindo. Beleza? Vamos mais de um exemplo. Veja aí na tela de vocês. 8 menos z igual a 2. Então, vou fazer o quê? Passo o 8 para o outro lado. Passo o 8 passando para o outro lado. 8 está positivo, passa negativo. Então, 8, nesse caso, 2 menos 8, vai ficar devendo. Se você deve 8 e paga 2, fica devendo 6. Então, o dever é o sinal negativo. Se o número está, a incógnita está negativo, a gente troca o sinal de tudinho, ó. Muda o sinal dos dois lados. Z é igual a 6. De boa. Quando você vê e tiver a letra só a incógnita negativo e o número, só isso, a incógnita negativo e o número, troca a posição por causa da incógnita negativa. Beleza? Então veja aí na tela que a gente viu esses números, ó. Encontrou x igual a 7, encontrou y igual a 6 e encontrou z igual a 6. Beleza? Então veja, usamos isso, o princípio da equivalência, para isolar o valor da incógnita. A gente vai entender usando este exemplo. Veja que tem aí o menos 8. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 8 e fazer o quê? Ó, retirar menos 8, devemos somar 8 nos dois lados. Eu quero tirar o menos 8. Para isso eu somo mais 8 de um lado, mais 8 do outro. Isso é o princípio da equivalência, que faço de um lado, faço do outro. Se tem menos 8 mais 8, anula, dá 0. Então veja aí na tela que fica 4x é igual, ó, saiu, então fica 3x menos 5 mais 8. Menos 5 mais 8 é 3. Voltando aqui. Se você quer mudar o menos 8, só pegar ele, passar para o outro lado positivo. De boa. Acabou. Beleza? Voltando aí. Então agora eu vou passar esse 3 para o outro lado. Se ele está positivo, ó, devemos tirar dos dois lados. Mas você sabe que se ele está de um lado, 3x vai passar para o outro, passa negativo. Então fica nesse formato. Ó. Usando o princípio da igualdade, ó, da equivalência,
tiro 3 de um lado, 3 do outro. Então fica 4x menos 3x igual a 3. 4 menos 3, 1. X é igual a 3. Então a ideia é essa, pessoal. Veja, tira de um lado, positivo, passa para o outro, negativo. Tira de um lado, negativo, passa para o outro, positivo. Está multiplicando, passa dividindo. Dividindo, passa multiplicando. Voltando para a tela. Veja aqui. O dobro de um número adicionado com 5 é igual a 155. Isso a gente pode transformar na equaçãozinha. O dobro de um número. Que número é esse? E eu sei. Então, 2 vezes x. Adicionar. Adicionar é somar. Com 5. Então, você vai somar 5. Igual é igual. 155 é 155. Então, o dobro de um número adicionado com 5 é igual a 155. Isso é 2x mais 5 igual a 155. Eu quero achar o valor de x. Então, pego um lado, ó, o 5 vai passar para o outro. Então, tiro de um lado, tiro do outro. Então, 2x, passo o 5 para o outro lado. Então, fica 155 menos 5. 155 menos 5, 150. O 2, ó, passa dividindo. 150 dividido por 2, o x é 75. De boa. Pega de um lado, passa do outro, mudando o sinal. Veja aí na tela agora. 18x menos 43 igual a 65. Ó, escolher um lado para deixar incógnita. Segundo, deixar todas as letras do mesmo lado. Terceiro, organizar quem não tem lado, quem não tem letra de um lado, quem não tem do outro. Então fica 18x menos 43 igual a 65. Passa 43 para o outro lado. Está negativo, passa positivo. Então fica 18x é igual a 65 mais 43. Realizando a soma, vai dar 108. O 18 multiplica, passa dividindo. 108 dividido por 18 é 6. De boa, de boa, de boa. Vamos mais um exemplo. 23x menos 16 é igual a 14 menos 17x. Veja que tem letra dos dois lados. Escolha um lado para deixar a letra. Escolhi. Então pega essa letra que está de um lado que você não quer, joga para o lado que você quer. Pega o número que não tem letra, joga para o outro lado. Então vamos fazer, ó, passando o 16 para o lado direito, porque eu quero deixar do lado esquerdo quem tem x. Então o 16 passa para o outro lado. E o 17 passa para o outro. Trocando os sinais. Então fica 23x, quem chegou, o 17, ele fica positivo. Igual o 24 está do mesmo lado, quem chegou, o 16. Então está negativo, passou positivo. Aí eu faço a soma. 23 mais 17 igual a 24 mais 16. Fazendo a soma, 40x é igual a 40. Está multiplicando com x, passa dividindo. 40 dividido por 40 é igual a 1. Beleza? Então vamos mais um exemplo aí, ó. Do mesmo jeitinho, letra está nos dois lados. Escolhe um lado. Escolhi, pega essa letra e joga para esse lado. Quem não tem letra, joga para o outro. Então vamos usar o lado esquerdo. Então pega o 7, passa para o outro lado, fica positivo, conforme você vê na tela. E o 12 ficou do mesmo lado, eu não mexo. Mas quem chegou? 23. Ele é negativo, chegou positivo. 45 é negativo, chegou positivo. Somando, 17 mais 7 dá 20. Vai ser igual a 12 mais 23 mais 45, dá 80. Passou, ó, o 20 está multiplicando, passa dividindo. 20 de 80 dividido por 20 vai dar 4. Beleza? Então veja que a gente entendeu o passo a passo de resolver uma equaçãozinha do primeiro grau no formato ax mais b igual a c, que é 2x menos 4 igual a 7. É nesse mesmo exemplo que a gente viu. Se liga, passou de um lado, troca de sinal. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.